Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje são as terras públicas. O que são terras públicas, professor? Terras públicas são bens imóveis pertencentes ao poder público de acordo com a destinação legal. São, portanto, bens públicos. O atual Código Civil define bens públicos como aqueles de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Essas pessoas incluem a União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, associações públicas e demais entidades que a lei assim definir. Os bens públicos podem ser de uso comum do povo, como os rios, as estradas, as praças, as avenidas, etc. De uso especial, como os edifícios, os terrenos ou os imóveis destinados a algum serviço ou estabelecimento da administração. E os dominicais, compostos pelo patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. As principais características das terras públicas são a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerabilidade. Vamos analisar cada uma dessas qualidades. Os bens de uso comum e os de uso especial são inalienáveis por parte do poder público enquanto conservarem tal qualificação. Os bens dominicais podem ser vendidos, desde que atendidas as exigências legais. As terras públicas não podem ser penhoradas, uma vez que são de propriedade pública. Pela imprescritibilidade, é inviável adquirir terras públicas por prescrição aquisitiva, ou seja, usucapia a propriedade pública independentemente do tempo que o posseiro permanecer. Por fim, a não onerabilidade corresponde à impossibilidade de terras públicas serem dadas em garantia de dívida. Quais são os tipos de terras públicas que existem no Brasil, professor? Podemos listar como exemplo de terras públicas, tratadas de forma específica pela legislação, as seguintes: terras devolutas, que são bens dominicais pertencentes à União e os Estados; terras de faixas de fronteiras, faixas de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres; terras de preservação ambiental, correspondentes às áreas com características naturais relevantes, objetivando a conservação e regulação da respectiva utilização a partir dos limites impostos pela legislação infraconstitucional. Terras indígenas e quilombolas, tradicionalmente ocupadas pelos índios e pelos remanescentes das comunidades de quilombos; terrenos de marinha e seus acrescidos; e terras marginais, que são terrenos banhados pelas correntes navegáveis fora do alcance das marés. Ainda dentro da temática das terras públicas, é importante mencionarmos a questão da grilagem de terras públicas. O termo grilagem designa a apropriação ilegal de terra alheia, preferencialmente a pública, sem o devido título fundiário, ou com o uso de fraude ou falsificação de títulos, a fim de aparentar ser autêntico. A grilagem visa obter a posse ou propriedade de forma ilícita e é relacionada a inúmeros crimes. Tal prática pode ocorrer em qualquer tipo de terra ou domínio imobiliário, sendo mais comum na zona rural. São instrumentos de combate à grilagem o aprimoramento da legislação, o ajuizamento de ações civis públicas pelo Ministério Público, o controle dos órgãos fundiários e ambientais e a atuação do Judiciário e da Polícia. E é chamando a atenção para este ilícito que encerramos a nossa aula de hoje. Em seu material didático, você encontrará informações apresentadas de forma mais detalhada. Nunca pare de estudar, pois uma mente que para de ser exercitada é uma mente adormecida. Bons estudos e nos vemos no nosso próximo encontro.